Bom, como nós já sabemos agora, né, nessas alturas, a Conferência de Pequim impôs e transversalizou o conceito de gênero. Lembram disso, né? Então, a partir desse ponto, os direitos sexuais e reprodutivos tornam-se dimensão obrigatória de todas as políticas da ONU, de todos os seus órgãos, de todas as suas instituições especializadas, não é mesmo? Né? Portanto, também da maquinaria dos direitos humanos. E aqui que está a grande jogada. Né? Porque se a rejeição, né, de um comportamento sexual ou da agenda LGBT violar os direitos humanos, né, violar uma prerrogativa fundamental do homem, então gay e feminista radical se tornam virtualmente intocáveis. Eles viram uma vaca sagrada. Né? E eles viram ipso facto donos do mundo. Então você não pode nem mais criticar, você está violando um direito humano. Né? Então, é nesse rumo, evidentemente, que nós estamos indo com isso. Né? Então, é preciso considerar essa faceta com muito cuidado. Tá? A Declaração de Pequim não é um tratado. Tá? Então, como diz o nome, é apenas uma declaração. Tá? Portanto, sua aplicação não é compulsória. Tá? Ela depende da vontade política de cada Estado. Né? Agora, o Brasil mergulhou fundo nessa ideologia nos últimos anos, mas foi por opção própria. Né? Porque, na realidade, não houve outro país para investir tanto no fomento do gayismo. Né? Não existiu. Né? Quer dizer, aqui, em outros países, a gente vê a promoção dessa ideologia como que eu vou dizer assim, por apoio das fundações filantrópicas, do setor privado, mas não do dinheiro do contribuinte. Né? Quer dizer, o Brasil ele inaugurou nesse sentido. Né? Quer dizer, é o governo. Né? Quer dizer, isso começa com o Lula. Né? O governo, então, que investe pesado, né, o seu dinheiro na promoção dessa coisa. Né? Inclusive, assim, vocês... Deixa eu abrir um parêntese, porque eu estou estudando agora as bases nacionais curriculares comuns. Penso ter mencionado isso numa aula anterior, não é mesmo? Então, é uma base curricular, né, que, se aprovada, todas as escolas do Brasil terão que aplicar. Né? Mas isso vem basicamente da ONU também, então da Unesco, né? E a partir da Unesco isso é enfiado goela abaixo do mundo. É um pouco o projeto, é um pouco criar um cidadão Coca-Cola igual no mundo todo. Então, cidadão global, igual na França, no Brasil, nos Estados Unidos, não é mesmo? Eu digo em termos ideológicos, é isso que estou querendo falar. Né? É uma espécie de clonagem das mentes, assim. Né? Então, como o projeto é global, a gente encontra documentos análogos em outros países. Aí eu fui ver eu li o documento brasileiro, então as bases curriculares aqui no Brasil. A presença da ideologia de gênero nisso é estridente, assintosa. É um desastre. Não é apenas a ideologia de gênero, mas é toda essa o desconstrutivismo, a escola de Frankfurt, é o que se chama o pensamento pós-modernista. Então, é uma verdadeira doutrinação ideológica. As bases brasileiras são isso. Quer dizer, é realmente fazer, é como se fosse instalar uma linha de montagem de cabeças esquerdistas, é um pouco isso. Quer dizer, as escolas então vão virar mais ou menos isso. Tá? Mas eu fui ver os documentos equivalentes em outros países, notadamente na Bélgica. Eu tenho uma sobrinha que é professora do ensino fundamental, aí ela me repassou todos esses documentos. Não é estridente como no Brasil, não, tem uma outra referência, mas é bastante discreto.
basicamente, o que eu vejo num país como a Bélgica, essas bases curriculares que eles chamam de tronco comum, então, tronco comum, elas são currículos mais cognitivos do que valorativos. Então, para passar conhecimento e não ensinar atitudes, né? Mas aqui no Brasil, não, é quase meramente atitudinal a coisa, não é mesmo? Aí eu fui ver também esse documento dos Estados Unidos, chamado Common Core, ou seja, é o núcleo comum, então, não é mesmo? Também é bastante discreta a presença da ideologia de gênero, quer dizer, mal dá para se notar, assim, pelo menos é muito mais sutil do que aqui. Então, o Brasil ele virou um caso caricatural, assim, é um laboratório de ideologia de gênero. Então, e ele é tão caricatural que por exemplo, agora eu tô fazendo uma versão francesa deste curso para colocar na internet, estou preparando a versão inglesa também, a versão castelhana, e porque qualquer é tão caricatural, é tão fácil de entender, porque é costurado com fio grosso aqui no Brasil, não é mesmo? Então, qualquer um no mundo que se questiona sobre essa ideologia de gênero, que não entende bem o que está acontecendo, então qualquer um no mundo, que seja no Congo, que seja no Peru, ele vai pegar este curso sobre a realidade brasileira, ele automaticamente vai entender o que estão tentando fazer no país dele. Então o paradigma brasileiro, ele ensina para o mundo, literalmente isso. Quer dizer, só abrir esse parêntese agora que me ocorreu, me veio à cabeça, é só para você já entender, não é mesmo, que na realidade essa declaração de Pequim, ela não tem um valor jurídico bem obrigatório, pelo menos, né? Quer dizer, vocês não, países como a Rússia ou assim não mergulham nisso como o Brasil, né? Embora eles sejam também signatários daquelas coisas, não é mesmo? Mas voltando então para o caso brasileiro, como é que o Brasil pega, ele começa, o governo Lula, quer dizer, que ele vai se tornar eixo de transmissão ou de internalização dessa ideologia. Então preste atenção, a gente vê, por exemplo, a conferência LGBT inaugural, isso acontece em 2008. É a primeira do mundo a ser organizada por um governo e bancada com dinheiro público. Primeira. E ela, segundo o documento publicado nos anais da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, então são documentos oficiais, não é mesmo? Então, ela avisava essa conferência inaugural, então, visava a promoção da cidadania gay, lésbica, bissexual, travesti e transexual. É assim que se expressam. Então, outra vez, como se o Brasil não tivesse outra coisa para pensar. Quer dizer, é de desesperar. Quer dizer, vocês nós temos problemas básicos para resolver. E está lá brincando, quer dizer, com moda, importando moda californiana, de gente que como opulenta, que não tem mais o que inventar, não sei essas besteiras. Então, agora, presta atenção, deixa eu ler aqui, quer dizer, o documento em questão, publicado pela Secretaria dos Direitos Humanos. Então a gente vê que
essa conferência inaugural, ela coincidia com as comemorações do 60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Beleza. Aí contava com a participação da ministra do Turismo, que, segundo ela viu nisso um passo de gigante. Que é ótimo. Contava também com a presença do ministro da Justiça, e esse daí ele falou em demonstração de respeito à condição humana. Beleza. Aí estava presente também o diretor do Departamento Especial de Direitos Humanos, a líder da Frente Parlamentar para a Cidadania LGBT, o diretor das Políticas de Igualdade Racial, a chefe do Departamento Especial para as Políticas da Mulher, bem como o diretor do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde. Então, o evento ele foi realizado com base em decreto presidencial, diretamente, no envolvimento direto então, do Executivo, e contou com aproximadamente 300 observadores e 700 delegados, na proporção de 60% das ONGs e 40% do governo. E 16 ministérios colaboraram na redação das propostas de políticas públicas. E antes da Conferência Nacional, então teve encontros estaduais e municipais em todas as entidades federadas e também em mais de 100 cidades. E essa convenção ela tem se reproduzido periodicamente desde aquela época. Então, vocês estão percebendo que o Estado em peso por conta da causa gay. Quer dizer, o Brasil virou uma república gay, é formidável. Você mobiliza, então, 16 ministérios, todas as secretarias, não é mesmo? Então, o Brasil decidiu erguer uma conduta sexual à categoria de direitos humanos, naturalmente sob o disfarce de uma terminologia casta, de identidade, orientação, como manda a cartilha. Não sei se vocês lembram, no início do curso, nós falamos da cartilha do militante de Hunter Madsen e Kirk Marshall, aqueles dois professores de gay de Harvard. Então, eles produzem essa espécie de cartilha do militante e eles dão orientações claras a respeito. Quer dizer, cuidado não é para falar de conduta sexual em si, você tem que sempre ficar no vago, usar falar de identidade, orientação e tudo aquilo. Então, pronto, essa cartilha é obedecida mais ou menos no mundo inteiro, pelo menos assim onde se propaga essa ideologia, não é mesmo? Então, aqui no Brasil, então, eles funcionam dessa forma também. Quer dizer, nunca se menciona, evidentemente, nunca se refere explicitamente a qualquer comportamento sexual, não é mesmo? Então, mas é isso. E tem que falar também, quer dizer, que tudo aquilo conta com uma proteção judiciária toda especial, viu? Contra toda forma de oposição. Isso nós vamos ver quando estudarmos a instrumentalização do judiciário pelo movimento gay. Então haverá uma parte, acho que a quarta parte do curso sobre isso. Então vocês vão ver que realmente vamos dizer assim, a causa gay aqui no Brasil, ela nunca teve votos, ela não tem representação parlamentar, eles não conseguem eleger, por exemplo, deputados ou legisladores para apresentar propostas legislativas, mas em compensação eles contam com cumplicidades musculosas no judiciário. Então essa causa é promovida por decisões judiciárias sucessivas, é isso, mas isso fica para
outro capítulo, né? outra aula. Né? Então, voltando ao meu raciocínio aqui, em 2004, o governo Lula lança o famoso Brasil Sem Homofobia. Né? Então, o nome todo, ele é um pouco mais comprido, é Brasil Sem Homofobia, Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra a População LGBT e de promoção da cidadania homossexual. Então é isso, assim se chama esse plano lançado em 2004. Então esse plano até hoje mobiliza a administração pública e os recursos do contribuinte federal, estadual, municipal como praticamente nenhuma outra causa. Quer dizer, o executivo está no pé, literalmente, o judiciário comunga. A nação se deixou levar por uma prosa de fora, que hoje impregna o aparato estatal em cada nível, em cada instância. Inclusive, a opinião pública associa o conceito de direitos humanos à questão gay com automatismo quase instantâneo. Você fala direitos humanos, pensa em gay, não é mesmo? Então, o Estado brasileiro investiu tempo, energias, recursos na impulsão da cidadania sexual, ou talvez então no colapso moral da sociedade, quer dizer, depende como a gente quer olhar para isso, mas investiu nisso como nenhum outro Estado, quer dizer, é absolutamente excepcional. Então, é impossível se estender sobre todos os aspectos do envolvimento estatal aqui no Brasil, nessa cruzada. Mas é útil ressaltar mais uma vez que a postura nacional não é universal. Quer dizer, a China, a Rússia, os países muçulmanos muito menos, evidentemente. Ninguém compra essa conversa como o Brasil. Então, os demais países latino-americanos também estão muito nisso, mas eu digo, isso não é uma postura universal de qualquer forma, quer dizer, a onda se limita basicamente a Washington, Bruxelas e satélites, não é mesmo? Seria um pouco isso. A África também não compra isso. A não ser a África do Sul, é uma exceção, a República da África do Sul. E a gente nota, inclusive, uma reação do mundo contra esses atropelos. Quer dizer, por exemplo, uma resolução em defesa da família, endossada em 2015 pela maioria dos membros do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, apesar dos protestos da Europa e da América do Norte. Então você vê o resto do mundo meio preocupado com isso, e a Europa e a América do Norte querendo a todo custo enfiar isso em goela abaixo do mundo, não é mesmo? Então é isso. Então cuidado, porque eu sei que cada um se concebe um pouco como o umbigo do mundo, quer dizer, e faz o resto do mundo girar em torno. Então eu sou o centro do mundo, beleza, é humano, quer dizer, então eu sou a regra e quem for diferente é a exceção. No caso da ideologia de gênero, o Brasil que é a exceção, não é mais exceção do que regra, digamos, porque o entusiasmo local no apoio ao homossexualismo político é absolutamente ímpar. O PT foi realmente bom aluno. Inclusive o discurso dominante reflete isso com clareza, porque só se fala em direitos gay, gênero, não é? É o que, como a gente fala, é o que rola, é isso. Você vai nas universidades, então só se fala nisso, ok? Então, é o que queriam as feministas de Pequim, No entanto, olha bem aqui, vamos deixar isso claro, nenhum tratado universal com força vinculante, então, fala em diversidade, orientação, identidade sexual, entendeu? Não tem um tratado universal relativo aos direitos humanos que consagre esse tipo de direitos, que venha a erguer, quer dizer, os direitos sexuais e reprodutivos em direitos humanos, não existe.
Então, você pega a Declaração Universal de 48, tem nada disso, Convenção de São José de Costa Rica de 1966 tem nada disso, também. Qualquer outro instrumento relativo à proteção dos direitos humanos só pode ser usado para tais fins, diria, por estelionato intelectual. Você tem que manipular, tem que distorcer os textos legais, não é mesmo? E, naturalmente, isso se alcança pelo controle das cortes, do judiciário, aí que está. Mas, como eu disse, isso vai ficar para outras aulas, né? Tá. Vou mencionar, quer dizer, nessa linha de raciocínio, que em 1997, a Assembleia Geral da ONU, ela tentou uma dessa. Quer dizer, certos estados, então, propuseram, colocaram isso à votação na Assembleia Geral da ONU, quer dizer, tentaram, foi a Resolução 52-100, que visava uma reinterpretação dos direitos humanos numa perspectiva de gênero. Era isso. Então se isso tivesse passado, todos aqueles tratados universais aos quais eu acabo de me referir, eles teriam que ser repensados para incorporar a perspectiva de gênero. Bom, não passou. Quer dizer, alguns assinaram, né? Subscreve esse tipo de documento quem quiser. Quer dizer, isso não tem caráter obrigatório e compromete apenas o Estado que assina, os demais não, evidentemente, né? Mas não impede que dá uma certa base de legitimidade no plano administrativo interno da ONU. A partir daí, então, pode-se repensar os conteúdos, pelo menos no plano interno da ONU. E como os defensores do gênero mantêm sempre maioria nas comissões e entidades de acompanhamento, então você imagina. Então é isso. Esses comitês eles o pivô da história. Quer dizer, essas comissões da ONU, comitês, tudo aquilo, não é? Quer dizer, na interação com os estados que eles se encarregam de propagar isso no plano interno dos estados, não é mesmo? E sempre em cooperação com ONGs gays e feministas que alimentam a pressão com dados estatísticos forjados sobre violência homofóbica ou sobre mulheres que morrem em aborto clandestino, coisa desse tipo, não é mesmo? Então, dados que os comitês, evidentemente, se apressam a aceitar, porque elas compartilham, né, a mesma sensibilidade. É como a Secretaria dos Direitos Humanos aqui no Brasil, que solta estatísticas baseadas nas manipulações do Grupo Gay da Bahia. Então, nós temos esse mesmo tipo de fenômeno com os órgãos da ONU. Então é isso. Você lê os informes desses comitês, desses órgãos na ONU, dá para assustar de vez em quando. Então, por exemplo, eu lembro de um informe sobre o Peru. O comitê estima que as mulheres morrem vítimas de aborto clandestino por culpa do Estado que não descriminaliza a prática. Então, eles colocam o Estado no banco dos réus e não a mulher que mata o próprio filho. Aí o relatório, inclusive essas estatísticas, tudo é manipulado, tá, gente? Quer dizer, eu vou ver se noutra aula eu volto para isso, mas essas mulheres que morrem em aborto clandestino, tudo isso, aqui no Brasil publica 1 milhão de mulheres por ano, isso não se baseia em nada, não tem nem como fazer estatística sobre uma coisa clandestina, mas de qualquer forma, tem uma palestra interessante na internet sobre isso, né? Uma médica chamada,
esqueci o primeiro nome, mas é Montovani, o segundo nome. Vou ver se no próximo, eu vou ver se eu acho isso na internet, até para colocar na legenda aqui na aula. Aí vocês escutam, aí vocês veem o tamanho da manipulação que é isso, tá? Mas voltando aqui então, o relatório, por exemplo, sobre o Peru, ele conclui que as mulheres são submetidas a tratamento desumano em violação dos artigos tal, não é, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é um instrumento universal de proteção dos direitos humanos. Tá? Então, a mulher que aborta, vamos dizer assim, o governo não dá um aborto, não é de graça para ela, com todos os cuidados, então o governo está violando o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, segundo o relatório do Comitê da ONU em questão. Então, nesse ritmo, poderia condenar o Brasil porque bandidos morrem de vez em quando em assalto a banco, então, pronto. Quer dizer, podíamos descriminalizar o ataque à mão armada para atender o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, sob o pretexto que, para evitar, então, a morte de bandido. De vez em quando tem que levar um tiro da polícia, então, para evitar esse tipo de situação, de morte, então, de bandido, não é mesmo? Então, nós poderíamos legalizar, pronto, o ataque a banco, né? E aí então não vai colidir com a polícia, ninguém morre, não é mesmo? Então é um pouco esse tipo de raciocínio que se faz com o aborto também, não é mesmo? Se alguma coisa é um crime, né? Então é um crime, não pode fazer. Quer dizer, se por votação popular, então, né? Mas se a gente elege uma maioria parlamentar que passou uma lei que descriminaliza o aborto, então não será mais um crime. Mas até então, não é mesmo? Nós vamos ter que considerar isso como crime e pronto, e não é o Estado que está cometendo um crime porque a mulher não está abortando nas condições que ela acha que tem direito, não é mesmo? O relatório sobre a Zâmbia, do mesmo comitê, né? Sei que ele afirmava que o governo tem o dever de fornecer serviço de aborto seguro, pronto. Então, um dever do Estado, segundo a ONU. Um informe sobre a Indonésia, sei que ele se explica que valores religiosos não podem violar os direitos da mulher, o direito da mulher, então, de abortar. Então, fala em valores religiosos, porque a Indonésia é um país muçulmano, então eles são um pouco assim rígidos, evidentemente, em relação a isso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses relatórios nunca falam da criança. Então, as evidências estatísticas, entre as fornecidas pelas ONGs, levam à conclusão que as mulheres morrem por causa de leis discriminatórias, não é mesmo? Mas não se fala da criança. Então, recomenda-se primeiro a flexibilização de restrições, como a exigência do consentimento paterno, e por aí que a coisa passa. Depois, então, se pede a descriminalização e, finalmente, o custeamento pelo sistema de saúde pública. Então, o roteiro é esse. Mas eu quero lembrar, de novo, em todo esse discurso, toda essa conversa, não se fala uma palavra da pobre criatura que morre no ato. Ela não existe nos relatórios. Mas ela seria o personagem central, na minha opinião. Não, nenhuma palavra sobre ela. Nenhuma palavra sobre a criança que morre no ato. Isso não está na equação mental das feministas. O pivô da trama, a figura central, o alvo da decisão, ele sai do palco, não está presente na cabeça de ninguém, não é mesmo?
Então, o mundo gira em torno de uma mulher que não se acha responsável pelas consequências dos seus atos, pelo menos dos seus atos sexuais. Quer dizer, todo mundo tem compromisso com os próprios atos. Estamos de acordo? Então, não, mas não, assim, aparentemente não se sente obrigada a ter uma moral sexual adequada, não se sente obrigada a administrar, digamos, a própria sexualidade de maneira a não prejudicar ninguém, de maneira a não assassinar ninguém, eu diria, não é mesmo? Então, é de se notar, inclusive, que a Jamaica, ela denunciou um protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos em questão, em protesto contra esse tipo de tentativa de manipulação. E é uma coisa que eu não entendi bem. Eu sou professor de Direito Internacional, eu não fiz uma pesquisa aprofundada, mas assim, eu fiquei estranhando isso, quer dizer, não entendi exatamente o argumento. Quer dizer, o Comitê dos Direitos Humanos negou a desvinculação da Jamaica sob o pretexto que o diploma legal não previa tal possibilidade. Eu não sei bem como eu teria que ler isso nos detalhes, eu não sei que raciocínio que eles fizeram, mas tal princípio não tem cabimento em direito. Não existe em direito um acordo que não seja reversível. Isso é só a lei divina, os 10 mandamentos, pronto, está escrito no céu em letras de fogo, isso não muda. Mas lei feita pelos homens é reversível, evidentemente. Um tratado é reversível. Então, mas o fato, a postura do comitê em questão ilustra com perfeição o fascismo, a tomar conta dos chamados direitos humanos. Não é mesmo? Agora, muitas vezes, isso é uma dimensão que vocês têm que prestar muito atenção a isso, porque isso acontece no Brasil também, não é apenas no plano da ONU. Então, muitas vezes a ideologia de gênero, ela avança por descuido ou incompetência dos representantes nacionais na ONU, mas eu vou mostrar aqui no Brasil também. Então, vamos ver aqui, tem um autor aqui que analisou bem esse fenômeno, entendeu? O Scala, um argentino. Olha o que ele escreve aqui. Então, cabe destacar que a Secretaria-Geral da ONU organiza umas 600 reuniões por ano. Como o secretário-geral e seu staff, sua equipe, então, estão comprometidos com a inclusão da ideologia de gênero, resulta que as minutas dos documentos de trabalho sempre comportam referências concretas ao gênero, aos pseudodireitos sexuais e reprodutivos, etc. Em muitas dessas reuniões, os representantes nacionais ignoram a que se referem esses tópicos e aprovam as minutas sem mais trâmites. Então, há uma política da Secretaria-Geral da ONU de enfiar sempre esse termo em qualquer documento, então não vou colocar o termo gênero. E ele está explicando que muitos ignoram o sentido real da coisa, o conceito, e assinam assim meio que distraído. Então, isso é um ponto escabroso. Quer dizer, eu quero chamar a atenção sobre uma tática em operação nesse contexto, mas, como eu disse, não apenas na ONU, também aqui no Brasil. Faz parte da estratégia geral. E se reproduz invariavelmente em todos os planos internacionais e nacionais. Então, a assinatura de documentos sem muito entender a intenção ou o conteúdo não é o próprio da ONU. É o que acontece nas Nações Unidas, entendeu? O que acontece nas Nações Unidas é apenas a expressão particular de um descuido geral. Todo mundo anda assim um pouco distraído. Todos concordam sem saber com que concordam. Então, a estratégia gay-gênero, ela tira proveito do desconhecimento público de um termo, de uma palavra, para introduzi-la, então, reiteradamente em todos os documentos oficiais e legitimar paulatinamente seu uso. Mas
enfia a palavra sem nunca entrar no mérito do conteúdo, não é mesmo? Vocês têm que entender que a repetição e a aceitação geral de uma palavra gera um senso de normalidade. E isso mitiga a resistência psicológica na hora de descobrir o real conteúdo. Quer dizer, isso vai insensibilizando o público. Não é mesmo? Então, acaba aceitando, então, não é mesmo? Que se soubesse inicialmente, então ia se opor, né? Então, é por isso, repito, que insistem tanto em introduzir o termo gênero nos planos de educação, na base nacional curricular comum, nos textos normativos, em qualquer documento administrativo. Quem lê geralmente ignora as verdadeiras implicações do vocábulo. Então ele pensa que é sinônimo de sexo, acha que se trata de garantir tratamento equitativo à mulher, tem um valor desde já universalmente aceito, evidentemente, ninguém vai se opor a isso. Então, qualquer um avaliza sem problema, estamos de acordo. E quem abre uma porta de gaiata, aí depois ele não acha argumento para fechá-la. É isso, então, isso que a turma explora. Vocês lembram do desconstrutivismo, de Foucault, Derrida, nós já falamos nisso, toda essa franja da intelectualidade francesa, que Gay evoca como verdade revelada. Então já expliquei essa, para mexer na realidade basta mexer no discurso, é uma guerra verbal. Então, as representações mentais que induzem uma sensibilidade que por sua vez induz comportamentos políticos. Isso é a estratégia. Quer dizer, o roteiro é esse, quer dizer, a mudança de discurso induz uma mudança de percepção. Então nós vamos começar a trabalhar o discurso. E a mudança de percepção, ela induz uma mudança de sensibilidade. E essa mudança de sensibilidade, ela induz uma mudança de comportamento político. E essa mudança de comportamento político, ela induz uma mudança institucional, evidentemente. E essa mudança institucional induz uma mudança societal. E a mudança societal induz uma mudança civilizatória. E é onde se quer chegar. É onde se quer chegar mexendo no discurso, mexendo na linguagem. E se você avaliar que você não deve nada para ninguém, e que você não se interessa pela proposta civilizatória alternativa em questão, então tem que frustrar a estratégia no ponto de partida e barrar a mudança de discurso. Caso contrário, você se deixa arrastar e pilotar avoado, só para descobrir um embuste na linha de chegada. Ou nem descobre porque já está de cabeça feita naquelas alturas. Então, é para deter a expressão gênero a todo custo. Mostrou o nariz num texto, você não assina. Foi mencionado numa reunião, você protesta. Porque se deixar passar a sinalização sonora hoje, você terá que engolir o conceito amanhã. Por enquanto só uma palavra, não é nenhum conteúdo, nenhum conceito. Deixar passar isso, então amanhã você engole o conceito, você engole o conteúdo. É como se alguém lhe oferecesse um animal de estimação, recém-nascido, pronto. E fala do Chiquito é pequenininho, não é? Mas logo que desse mamar, então vai ser seu, é um presente, eu te dou ele, tá? E ninguém define o Chiquito. E você acha que é cachorro, sem pedir esclarecimento. Aí na entrega, você vê que é um gato. O que você tinha em mente é uma coisa que late e que morde o traseiro do ladrão. Mas o que queriam te enfiar é um bicho que mia e que pega rato. Então, o nome por si só, o nome Chiquito, ele não é um conceito que aponta para um conteúdo. É apenas um som, apenas uma sinalização sonora. Mas aí então fica difícil recusar o bichinho em fim de circuito. Estamos de acordo? Então, cuidado, repito, essa guerra ela é verbal. Ela visa a confundir as mentes,
A linguagem é o suporte do pensamento. Então, se você desorganizar a expressão oral, a escrita, você também desorganiza o entendimento. É como quem não sabe as regras de gramática, ele escreve uma frase sem sujeito, outra sem verbo, mais uma sem objeto, não é mesmo? Então aí o texto é caótico. Por que o texto? Porque a cabeça também é caótica. E aí então uma espécie de interação dialética. Então quem lê o texto também fica desorganizar a cabeça, mas no final então o mesmo caos passa para a cabeça do leitor e ninguém mais entende, ninguém mais tem ideias claras, não é mesmo? Então é basicamente isso, mas não é apenas do ponto de vista sintático. Quer dizer, a incorreção semântica também interfere na articulação mental. Se não tiver termos precisos, se não usar a palavra certa para cada coisa, você também mergulha na confusão de ideias, correto? Então, se você chamar de família o que não é família, se você chamar de casamento o que não é casamento, se você chamar de conceito, se você chamar conceito de preconceito, ou se você chamar opção cultural de homofobia e coisa desse tipo, você desorganiza o entendimento. Se organiza a confusão na realidade, jogando uma palavra contra a outra, inventando um sentido novo para uma terceira, não é mesmo? E quem brinca com as palavras também brinca com os valores que as palavras vocalizam. E também brinca com o imaginário alicerçado nas palavras. Ele brinca com os significados sociais que encerram as palavras, né? Com os conceitos morais presentes nas palavras, com o senso ético veiculado pelas palavras, né? Brinca com a força comunicativa das palavras, né? Então, palavras não são apenas efeitos sonoros, são ferramentas de estruturação intelectual e de comunicação social, não é mesmo? Elas constroem e veiculam raciocínios. E se você desconstruir tudo isso, você fabrica gente sem rumo. E gente sem rumo, você manipula e leva para onde você quiser, sem resistência, porque não tem critério. E no final é aonde se quer chegar. E se você quer saber a intelectualidade francesa em questão, a qual me referi várias vezes, o Foucault, Derrida, não inventou grande coisa, está fazendo aqui no Brasil, está fazendo. Numa universidade, se você não citar Foucault, então você não fez um trabalho válido. É uma imbecilidade. Quer dizer, o que eles inventaram então? Quer dizer, desconstruir o sentido das palavras. É justamente o que o mundo faz desde Platão, se você quer saber. A filosofia, ela serve para isso mesmo, para desconstruir e reconstruir a relação do homem com o mundo, com a vida, com a morte, em bases sempre mais conscientes e sólidas. Então, o Foucault não inventou absolutamente nada, quer dizer, não inovou. Quer dizer, inclusive, ele aprendeu a lição apenas pela metade, porque ele desconstruiu tudo, sem saber reconstruir nada, a não ser uma tremenda besteira que levou o Ocidente para a decadência, se você quer saber, né? Bom, então, com isso, nós encerramos a parte relativa à geopolítica de gênero, né? Na próxima hora, nós vamos abrir a terceira parte, a saber, a catequização de gênero. Não é como que essas ideias se propagam através de Hollywood, não é? Através da televisão, vamos ver como funciona a doutrinação escolar e tudo aquilo, tá? Então é isso.